Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço quem está perto e diga: que bom que você está aqui. Deus vai falar contigo hoje. Que a palavra do Senhor possa gerar vida em nós, renovo em nós. Eu creio, Deus vai falar contigo hoje em nome de Jesus, amém? Pode sentar no seu lugar. Nós estamos começando hoje uma campanha, a nossa campanha de 40 dias de oração, e o tema deste ano é simplesmente Jesus. E antes de começar a pregar, eu queria fazer alguns convites. Quantos querem participar dessa campanha? Levante as mãos. Pastor, como é que participa? Primeiro, venha nos cultos, participe com a gente toda semana. Nós temos os cultos nas próximas semanas e vamos estar olhando de maneira especial para Jesus. Segundo lugar, participe das células, dos grupos pequenos. Ali nós também vamos ter devocionais específicas para você se aprofundar no tema que estamos estudando aqui. Terceiro, ore com a gente. Eu creio que através da oração vamos encontrar Jesus de maneira especial. Amanhã, eu não sei quantos participaram já aqui das lives de oração às 6 horas. Amanhã nós vamos começar de novo, 40 dias, orando juntos, 6 horas da manhã. Entra lá, @MichelPiragini no Instagram, participa com a gente, nós vamos orar juntos todos os dias. Também das 5 da manhã até meia-noite, todos os dias aqui no Centro de Formação, nós vamos ter os turnos de oração. E você pode chegar, os pastores, vários líderes da igreja vão estar dirigindo esses momentos, e você pode vir aqui para orar com a gente. Outra maneira de participar, quantos receberam esse cartão aqui? Você recebeu quando chegou? Bom, aqui está escrito: o amor pagou sua conta. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu vou pagar sua conta hoje. Quem sabe a pizza no final do culto, eu não sei. Mas o objetivo é exatamente esse. Jesus pagou a nossa conta. Você vai pegar esse convite e vai deixar na carteira. E quando você estiver na fila da padaria, ali tomando um lanche, numa lanchonete, num restaurante, na fila do mercado, se Deus tocar teu coração, você vai abençoar alguém. E vai entregar para ele, para ela, esse cartãozinho: Jesus pagou sua conta. Aqui ela vai virar QR Code, tem um testemunho de alguém falando como Jesus pagou a sua conta. E eu tenho certeza que através desse canal, esse simples cartãozinho, nós vamos abençoar muitas pessoas. Quem quer pagar a conta de alguém? Jesus nos ensinou a amar. Quando amamos de forma prática, mostramos Jesus para as pessoas. É isso que faremos nos próximos dias. Também quero te convidar para um espetáculo que vai acontecer na época da Páscoa. O Natal Aleluia, quem participou do Natal aqui, do nosso espetáculo, ele vai continuar com a Páscoa. E você pode se inscrever. Os ingressos são gratuitos, mas você tem que se inscrever, porque vai acabar rápido. E nós vamos celebrar a Páscoa, um espetáculo que vai acontecer sexta, sábado e domingo. E vai ser um tempo muito bonito de celebrarmos a Deus juntos. Quem quer pregar Jesus para alguém, apresentar Jesus para alguém, esse é uma grande oportunidade. Venha na Páscoa, participe da campanha. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar a nós. Bom, hoje eu quero dar continuidade à palavra de hoje de manhã. Estudamos sobre Jesus, o pão da vida. Se você trouxe Bíblia, abra lá em João, capítulo 6, versículo 35. João, capítulo 6, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Vamos repetir juntos? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu lembro de ouvir uma entrevista de um pastor que
estava já no final do seu ministério, e a pessoa ali que o entrevistava perguntou para ele se ele faria algo diferente. E ele disse: sim, eu faria. Se eu pudesse voltar, eu pregaria mais sobre Jesus e menos sobre outras coisas. Hoje eu estou muito feliz porque eu vou apresentar Jesus para vocês. E quando olhamos para Jesus, somos impactados por tudo que Ele representa. Sabe, eu creio que nos próximos dias nós vamos colocar uma luz forte sobre Cristo. Olhar para Ele, tentar entender quem Ele é, o que Ele disse a seu respeito, o que a Bíblia diz a seu respeito. E à medida que olharmos para Jesus e buscarmos um relacionamento mais profundo com Ele, vamos encontrar graça, favor de Deus revelado. Mas como nós vamos fazer isso? Nós vamos olhar para as declarações que o livro de João faz a respeito de Jesus. Na verdade, é a maneira como o próprio Cristo se apresenta. Ele faz várias declarações a respeito dele mesmo. E a primeira encontramos aqui, em João capítulo 6, quando ele diz: eu sou o pão da vida. Mas o que isso representa? Eu creio que assim como o pão está para o corpo, Jesus está para a nossa alma. Ele pode suprir as nossas necessidades. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu vivi aqui, quando ainda era pastor dos adolescentes. Eu lembro que um dia eu falei para os meninos que eu ia os ensinar a apresentar Jesus para as pessoas. Então eu cheguei no culto, eu peguei o celular e eu pedi uma pizza. E eu combinei com eles: olha, hoje nós vamos apresentar Jesus para o entregador de pizzas. Também combinei com eles que quando o entregador de pizza chegasse no culto, era para todos ficarem de pé e baterem palmas, fazerem festa. Eu lembro que depois de uns 30, 40 minutos, estava no final da mensagem, um adolescente veio, sussurrou no meu ouvido: ele chegou. Eu falei: pede para ele entrar. E então, quando o entregador de pizzas entrou no corredor do ginásio, com aquela pizza nas mãos, os meninos ficaram de pé e começaram a aplaudir e a fazer festa. E ele, todo acanhado, deixou a pizza em cima do púlpito. E eu disse para ele: sabe por que eles estão fazendo festa? Ele disse: não, é porque hoje eu vou apresentar Jesus para você. Enquanto aquele homem olhava para mim, eu, de uma forma breve, contei o meu testemunho para ele e apresentei Jesus. Enquanto eu falava, aquele moço começou a chorar. Então eu disse para ele: mas hoje você vai ganhar a maior gorjeta da sua vida. E então eu falei para os meninos: hoje a oferta é para o entregador de pizzas. Eles passavam, vinham até a frente, iam colocando o dinheiro dentro da capa da pizza, e à medida que iam passando por aquele homem, iam dizendo: que Deus te abençoe, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Depois que eles entregaram os recursos, eu peguei a capa da pizza com dinheiro e entreguei para aquele homem, e ele começou a chorar. Ele disse assim: eu não mereço. E eu falei para ele: é exatamente disso que se trata o Evangelho. Aqui ninguém merece nada, tudo que temos é pela graça de Deus. No outro dia eu recebi uma ligação, a ligação do dono da pizzaria. Ele falou: Michel, ele me conhecia, o que vocês fizeram? Aquele moço tinha feito uma oração aquele dia. Ele estava passando por um apuro financeiro e ele pediu um milagre, que Deus se revelasse a ele. Ele chegou aqui na pizzaria chorando. Sabe, aquele moço provou o pão da vida. Eu creio que hoje pessoas neste lugar vão ter esse mesmo privilégio. Você vai provar do pão da vida. Jesus, Ele sacia as nossas necessidades. Ele é capaz de suprir as nossas expectativas. Hoje eu queria te apresentar Jesus. Hoje eu queria te apresentar o pão da vida. Eu queria, junto contigo, tentar entender como é que Jesus pode suprir as nossas necessidades. Quantos querem aprender sobre isso? Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus pode suprir você plenamente. Ele é o pão da vida. Mas de que maneira Jesus faz isso? Hoje de manhã eu comecei a falar de algumas expectativas de todo homem, e são 7. Hoje pela manhã apresentei as primeiras 3. A primeira expectativa de todo homem
é um anseio por Deus, uma busca por Deus. A Bíblia vai nos mostrar que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Existe uma centelha divina dentro de nós, e em todas as culturas, povos, línguas e nações, existe de alguma maneira uma busca por Deus. E eu expliquei que Jesus, Ele sim, Ele sacia a nossa sede por Deus, porque Ele é Deus que se revela a nós. Eu não sei qual é a sua busca por Deus, mas Jesus pode te saciar. O segundo anseio que estudamos hoje pela manhã foi o anseio de todo homem por ser compreendido. Nós queremos ser compreendidos, nós queremos ser aceitos, nós queremos sim ser abraçados de alguma forma. E eu disse que Jesus é o pão da vida, porque Ele é Deus que virou gente. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece, Ele sentiu o luto, Ele sentiu sim o que representa sofrer, ser traído, ser machucado. Por isso, Ele é Deus que pode compreender a nós, tratar a nossa dor, aceitação, compreensão. Mas também falei de um terceiro anseio, um anseio que temos por uma provisão milagrosa. Falei da necessidade que muitos têm ao procurarem a Deus, diante das impotências que a vida nos proporciona, de procurar um milagre, a cura para alguém, o pão, a provisão. E eu disse também que Jesus pode suprir as nossas necessidades através de uma provisão milagrosa. O pano de fundo desta declaração de Jesus é a multiplicação dos pães e peixes. Ele diz: eu sou o pão e a vida. Ele multiplica os pães. Ele continua fazendo isso hoje. Quantos aqui já experimentaram uma provisão milagrosa de Deus? Ele cura, Ele faz milagres, Ele nos sacia. Hoje à noite eu quero continuar falando a respeito de outros anseios de todo o homem, expectativas que estão dentro de nós e que podem ser saciadas por Jesus. A quarta expectativa é o apetite da alma. O que isso significa? Em João 6:27, Jesus vai dizer assim: não trabalhe a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Olha que lindo. As pessoas tinham recebido o milagre de Jesus. Algumas tinham sido curadas, outras tinham recebido a provisão do pão, do peixe multiplicado. E agora elas fazem uma viagem para encontrar Jesus de novo. Ele vai dizer assim: ei, vocês estão vindo atrás de mim só porque vocês querem comida, pão. Mas eu posso oferecer para vocês muito mais do que isso. Eu tenho alimento para a alma de vocês. Eu posso saciar a alma de vocês. Eu tenho alimento espiritual. Sabe, eu creio que muitas pessoas padecem porque não saciam os seus apetites em Cristo. E quando a gente não sacia os apetites que estão dentro da gente no lugar certo, essa fome descontrolada nos faz buscar comida estragada. Eu não sei, quem já fez regime aqui? Levanta a mão. Tem gente que está com vergonha de admitir que está acima do peso. Esses dias eu subi na balança e o número que apareceu eu não gostei. Sabe o que eu fiz? Troquei a balança. Bom, eu lembro de um regime maluco que eu resolvi fazer um dia. Eu falei, não vou comer quase que o dia inteiro. Eu tomava um café e ia tomar assim, comer uma salada à noite. Inventei um regime nada a ver. Mas o que eu descobri foi que quando a gente não coloca comida boa no estômago, a fome se torna descontrolada. Eu lembro que um dia depois de alguns dias desse regime maluco que eu tinha inventado, eu acordei de madrugada. Eu estava meio zonzo assim, e o meu estômago estava falando mais alto. Eu lembro, eu comi o que eu encontrei pela frente.
Depois de tentar emagrecer, eu estava tomando um copo de Coca-Cola e comendo lasanha congelada. Foi uma maravilha. Sabe, quando a gente não sacia os nossos apetites do jeito certo, a gente começa a comer coisa que não presta. E sabe, a Bíblia vai nos mostrar de várias formas que pessoas saciaram o seu apetite no lugar errado. Eu gosto da história de Esaú e Jacó. Esaú troca uma bênção de Deus por um prato de sopas, porque uma fome incontrolável tomou conta dele. A Bíblia também vai nos mostrar várias histórias de pessoas que fizeram o mesmo. Eu gosto da ilustração que Jesus conta do filho pródigo, que sai buscando satisfazer os seus prazeres. Ele acaba na miséria e um dia ele se vê comendo a comida dos porcos. Sabe? Quando a gente não come o que é bom, a gente acaba se envenenando. Tem uma outra história na Bíblia de um profeta que resolveu fazer um almoço, uma comida para os seus colegas. Ele foi no jardim, colheu algumas coisas, pôs dentro da panela, e depois de fazer o cozinhado, quando as pessoas começaram a comer, um grita lá: morte na panela, morte na panela. Sem perceber, ele tinha colocado veneno na comida. Eliseu pega um punhado de farinha, joga na panela e manda o povo comer. Eu creio que Jesus faz exatamente isso com a gente. Muitas pessoas, porque não encontraram Jesus, não saciaram seus apetites, os apetites da sua alma no lugar certo. E aí começaram a comer comida estragada. O apetite descontrolado fez você se envolver em relacionamentos, no sexo desenfreado, adulterar, machucar pessoas que você ama. Talvez o apetite desenfreado fez você ser um viciado em jogo. Esses dias eu estava vendo algumas pesquisas. 20% do orçamento que foi investido no Bolsa Família, as pessoas gastaram nas bets. O apetite descontrolado. Quantas pessoas eu atendo todos os dias que estão viciadas, usam remédios fortes para dormir, usam entorpecentes, estão escravos da bebida, do álcool, porque foram saciar os seus apetites no lugar errado. Mas hoje eu vim dizer para você: Jesus é o pão da vida. Ele pode saciar os seus apetites. Quando Jesus fala que ele tinha um alimento espiritual, as pessoas não entendem direito o que ele está falando. E então pedem para ele repetir o sinal da época de Moisés. Faz pão cair do céu de novo. Manda um maná para nós. Alguns fariseus, nos tempos antigos, ensinavam que quando o Messias viesse, ele ia repetir o sinal. Ele ia clamar e chuva de pão ia cair do céu. E por isso eles estavam pedindo: você tem alimento espiritual? Nos sinaliza, nos mostra, faz pão cair do céu. E Jesus então explica: na verdade, vocês não entenderam nada. Eu sou o pão que desceu do céu. E se vocês se relacionarem comigo, os apetites espirituais de vocês serão saciados plenamente. Sabe o que eu acho lindo? A palavra maná, ela significa o que é isso? Sabe por quê? Quando as pessoas começaram a ver a chuva de pão acontecendo, elas declararam: o que é isso? Maná, maná, o que é isso? Sabe, o mesmo acontece com as pessoas que provam do pão da vida. Pessoas escravas de vícios, pessoas que não conseguem se controlar, mas quando são saciadas por Jesus, mudam de vida. E as pessoas, quando olham, vão declarar: o que é isso? O que está acontecendo? O que mudou? Eu lembro de um testemunho que eu vi de um cantor que fez uma música famosa, I Can Only Imagine. Ele conta que o seu pai era alguém que tinha apetites desenfreados,
E por isso machucou sua mãe, abusou dela, fez coisas terríveis. Ele apanhou tantas vezes. Aquele homem era violento, era um homem que não prestava. Um dia ele sai de casa revoltado, não fala com seu pai durante anos. Depois de uma briga em que seu pai quebra um prato na sua cabeça, eles estão tomando café e ele vai embora. Mas aquele moço vai para a igreja porque ele tinha que cantar. E o seu pai liga o rádio para ouvir a canção. Acaba ouvindo a palavra também e entrega a vida para Jesus. Aquele homem se converte. Ele muda de vida. O seu filho agora, longe, na estrada. O seu pai mandava as cartas, mas ele não as lia. Ele não acreditava que o seu pai podia mudar. Um dia, por acaso, volta para casa e encontra o pai que diz que está mudado, transformado. Ele fica bravo, não acredita. Mas o pai estava com câncer e ele resolve então ficar em casa para ajudar o pai. Mas à medida que ele vai se relacionando, ele diz: eu tinha um pai que não prestava, mas depois de Jesus, ele é um novo pai, o melhor pai do mundo. Sabe por quê? O pão da vida. E os seus vão dizer: o que é isso? O que aconteceu? Ele mudou. Ela está diferente, ele está diferente. Ei, se você se saciar do pão da vida, você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um chefe melhor, um empregado melhor. Porque quando somos saciados em Deus, as pessoas vão provar. Deus transforma. Quantos creem nisso? Jesus tem alimento para o teu espírito. Ele pode saciar os seus apetites. Você não precisa ser escravo de nada, nem de ninguém. Jesus liberta. O quinto anseio de todo homem, que pode ser suprido em Jesus, é o anseio por propósito. Como assim, pastor? Jesus pode suprir os teus anseios por propósito. Sim. Quantos lembram do cenário que a Bíblia nos apresenta da tentação de Jesus? Você lembra desse cenário? Depois de 40 dias, o diabo aparece para Jesus e diz para ele: transforma as pedras em pão. E qual é a resposta de Jesus? Como? Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, que resposta é essa? Do que Jesus está falando? Na verdade, Jesus está citando um texto da palavra, que se encontra em Deuteronômio 8. No versículo 1 começa assim: tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje ordeno a vocês. Aí o povo desobedece, e ele diz: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com um maná, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, nós podemos ser saciados da palavra de Deus, do propósito de Deus revelado para nós. O problema é que ninguém é capaz de obedecer às leis de Deus. Ninguém na história foi capaz de fazer isso. Por isso Deus pegou a sua palavra, a sua lei, e transformou na forma de gente. É por isso que o Evangelho de João começa dizendo: e o verbo se fez carne, a palavra virou gente e habitou entre nós. Sabe, de alguma maneira, o que a Bíblia está nos apontando é que Jesus é a palavra, o propósito de Deus revelado para todo homem. E como nós não conseguimos obedecer, Deus mostrou como é que se faz isso. Ele virou gente e mostrou para nós
qual era o propósito dele para todo o homem. É por isso que Jesus vai dizer no texto em João: o Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. O que Jesus está falando? Quem se alimenta dele, quem vive como ele viveu, vai viver o propósito de Deus para todo o homem. Hoje eu vim te convidar a encontrar o seu propósito em Jesus Cristo. Se você andar como ele andou, se você se tornar um seguidor dele, se você se alimentar dele, viver como ele viveu, você vai encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Pastor, como assim? Como eu posso fazer isso? Viva Jesus. Viva Jesus. Sabe, Jesus é padrão, modelo para mim. Ele deveria ser para todos os que se dizem cristãos. Mas por vezes a gente esquece de olhar para o nosso padrão. Eu lembro de um dia que eu estava numa situação chateado com uma pessoa e eu queria processá-la. Eu já tinha feito planos, visto como. Aí eu resolvi consultar Deus se eu deveria fazer isso. Tem algumas perguntas que eu não sei se a gente deve fazer para Deus. Eu fiz. Falei: Deus, me mostra na sua palavra se eu devo fazer isso. Essa pessoa, eu estava cheio de direitos, de razão. Eu tinha bons argumentos e eu usei todos diante de Deus no meu momento de oração. E então peguei minha Bíblia e abri a minha Bíblia. Estava escrito assim: se alguém te tirar a capa, dê também a sua túnica. E aí eu fui lendo e ele dizia assim: qual é o problema de pagar a dívida que os outros têm com você? Eu falei: meu Deus! Seguir a Jesus não é fácil. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei com prejuízo. Quantos querem seguir a Jesus aqui nesse lugar? Você tem certeza disso? Quando olhamos para Jesus, para os seus ensinamentos, para o que ele disse, para como ele viveu, encontramos propósitos de Deus para nós. Quantos querem encontrar propósitos? Ei, Jesus tem que ser o seu padrão. Ele é a palavra de Deus revelada para todo homem. Se você o seguir, ele vai ser o pão que sacia a sua vida. Mas, por vezes, o propósito não encontramos apenas na vida de Jesus, mas também no relacionamento com ele. Como assim, pastor? Existem propósitos específicos de Deus para a sua vida, que você só vai encontrar no relacionamento com Cristo. Isso aconteceu, por exemplo, com Pedro. Quando ele está pescando, Jesus fala: joga a rede para o outro. E quando ele obedece, ele participa de uma pesca milagrosa. Logo em seguida, Jesus fala para ele: eu quero conversar com você. Eu não quero mais que você seja um pescador apenas. Eu quero fazer de você um pescador de homens. O que Pedro faz? Abandona a pesca maravilhosa e segue o propósito de Deus para ele. Agora, como Pedro descobriu esse propósito? Sabe como? Ele deixou Jesus entrar no seu barquinho. Muitos de nós não entendemos o propósito específico que Deus tem para nós, porque não nos relacionamos com Jesus. E por isso não somos capazes de entender o que Ele tem de forma específica para cada um de nós. Eu lembro de um livro que eu li, chamado A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson. Ele era um pastor que vivia no interior, e ele resolve fazer um teste. Ele diz assim: ele gastava muito tempo assistindo televisão. Se eu desligar a televisão, na verdade, se eu doar a televisão, vendê-la e gastar esse tempo orando, será que eu vou encontrar coisas de Deus para a minha vida? E ele então começa a investir o tempo da televisão no relacionamento com Jesus. E então Jesus começa a falar com ele. Um dia ele está lendo uma revista e tinha uma matéria sobre gangues de Nova York. 7 meninos que tinham matado uma pessoa. Enquanto ele estava lendo, Jesus fala com ele: vai atrás desses meninos,
vai lá. Ele diz, será que é isso mesmo? Ele fecha a revista e aquilo fica mais forte. Ele vai. E por causa do convite de Jesus para ele e da sua obediência, ele encontra o seu propósito. Ele começa as primeiras casas de recuperação para pessoas viciadas no mundo. Essas casas se espalham por todos os lugares. E se existem pessoas sendo tratadas desta forma, é porque alguém encontrou o seu propósito no seu relacionamento com Cristo. Hoje eu queria que Jesus se tornasse o pão da vida para você. Que Ele saciasse o seu coração de propósitos. Quantos querem encontrar os seus propósitos em Jesus? Mas existe ainda outro anseio da alma de cada um de nós. O anseio por perdão. Já quero pedir para o teclado vir chegando, o violão também. Em João 6,54, o texto diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. Agora Jesus começa a apontar para a realidade do seu sacrifício. A realidade de que todos nós precisamos de perdão. Agora Jesus está falando do seu sangue, do seu corpo, que seriam entregues por cada um de nós na cruz do Calvário. Quando Jesus fala de beber o sangue, comer o pão, as pessoas não entendem, ficam bravas. Que absurdo, que mensagem dura. Como assim? Eles não eram capazes de entender o que ele falava. Mas a verdade é que todos nós carecemos de perdão. Como assim, pastor? A Bíblia diz que todos nós pecamos e por isso estamos afastados de Deus. Deus é santo, Ele é justo e por isso não conseguimos ter comunhão com Ele. Mas quando provamos do sacrifício de Jesus, quando provamos do pão da vida que morreu por nós, o sangue de Jesus, o justo que morreu por nossos pecados, Ele nos limpa, Ele nos lava. Você vai ser perdoado. Perdoado por Deus. Mas você vai se perdoar. Sabe, enquanto eu vinha para esta casa, Deus falou para mim que existem pessoas que não dormem à noite porque não conseguem se perdoar. Existem pessoas que tomam remédios fortes porque quando lembram do que fizeram, do que aconteceu, não consegue. Uma crise de consciência vem quando você põe a cabeça no travesseiro. Mas hoje eu vim te convidar a provar do corpo e do sangue de Jesus. Ele é o pão da vida. Quando encontramos este alimento, a nossa alma é liberta. As acusações vão embora, porque o sangue de Jesus, Ele tem poder para nos purificar de todo o pecado. Hoje você vai dormir em paz, se provar do pão da vida. Eu gosto da história de John Newton. John Newton trabalhou na marinha, na Inglaterra. Depois de muitos anos se tornou um capitão de um navio negreiro. Ele fez coisas terríveis. Ele viu pessoas sendo maltratadas, judiadas, assassinadas, vendidas. E ele era o capitão do navio. Um dia acontece um naufrágio e aquele homem faz um voto com Deus: se o Senhor me salvar, eu vou me dedicar toda a minha vida nas tuas mãos. Deus o salva. Ele se transforma num pastor, entrega a vida. Mas nesse processo, eu creio que
que uma crise de culpa se instala no seu coração. Ele punha a cabeça no travesseiro e ele podia ouvir as melodias que os escravos cantavam no porão do navio. Eles cantavam assim, espera um pouco, Ragnar. Ele não sabia o que eles estavam cantando, mas a melodia, eu creio que o maltratava. Ele lembrava daquela melodia quando ia dormir, lembrava das suas culpas. Mas sabe o que ele fez? Ele provou do pão da vida. Ele pegou a melodia e colocou uma letra nela. Olha que letra maravilhosa. Graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Aleluia. Eu não sei quais são as melodias que não te deixam dormir. Eu não sei como a tua história pregressa te maltrata, mas hoje eu vim te oferecer o pão da vida. Se você prová-lo, o sangue do Cordeiro, você vai ser totalmente perdoado, vai receber nova vida, cura para sua alma, cura para sua alma. Hoje pessoas vão parar de se maltratar, porque vão provar o pão que desceu do céu. Mas Jesus termina falando da última expectativa. Qual é ela? A expectativa que temos pela vida, o instinto que está dentro de cada um de nós. Nós não fomos feitos para morrer, e por isso lutamos pela vida de alguma maneira. Deus nos programou para que vivêssemos eternamente com Ele. Mas por causa do pecado de Adão e Eva lá no Éden, a morte se instalou na humanidade. Ela se instalou. Morte espiritual e morte eterna. Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Da mesma maneira que Eva tomou do fruto da terra e foi separada por Deus e sentenciada à morte, Jesus é o pão. E quando provamos dele, recebemos a vida eterna. Adão trouxe o alimento que nos escravizou, que nos sentenciou à morte. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio, e todos que provarem dele terão vida, vida eterna, vida no Pai, vida para sempre. Você não foi feito para morrer. Talvez você tenha medo da morte. Talvez você não entenda direito o que vai acontecer depois. Mas hoje eu posso lhe dizer com toda certeza que se você provar o pão da vida, você jamais morrerá. Você encontrará a vida eterna. Pastor, como você pode dizer isso? Como você pode provar isso? Eu lembro no velório, quando uma moça veio me abordar e dizer: como você pode ter certeza da vida eterna, da salvação? E eu disse para ela: por dois motivos. Todos aqueles que entregam a vida a Jesus, Deus coloca um sinal da eternidade no seu coração. Ela disse: como assim? A alegria da salvação. O que é isso, pastor? A Bíblia vai dizer que Deus pega a alegria do céu, um pouquinho só dela, e daqueles que provam do pão da vida, Deus coloca essa alegria no coração deles. Ela é indizível e cheia de glória. Eu lembro um dia que eu estava cruzando uma ponte, falando com Deus, e eu comecei a sentir alegria, 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 alegria. E eu disse: Deus, o que é isso? E então eu senti o Espírito me dizendo: a alegria
alegria da salvação. Hoje pessoas vão provar do pão da vida, e o sinal da eternidade vai ser colocada no coração delas, a alegria, o antigozo do céu. Mas não apenas isso. Eu disse para ela, eu tenho certeza por outro motivo, porque o Espírito de Deus testifica no meu espírito de que eu sou salvo. Hoje, se você tomar a decisão de provar o pão da vida, o Espírito de Deus vai ser derramado no seu coração, e Ele vai dizer para você todos os dias: eu te libertei, você é nova criatura, você é salvo, redimido, liberto. Você vai provar a eternidade, a vida que eu tenho para você. Jesus é o pão da vida. Vou terminar com uma última história. Estava ouvindo o testemunho de Ângela Valadão, a irmã do pastor Márcio. Ela contando que o seu pai era um pastor, 7 filhos. Ele gostava de caçar, era um homem do campo. E um dia um acidente acontece, ele acaba se ferindo. Eles acharam que era algo corriqueiro, mas ele foi parar no hospital. Quando eles estavam na igreja, alguém veio dizer: venham para o hospital depressa, ele está com tétano, não tem mais o que ser feito. Então eles foram. Aquela menina com 13 anos chegou no quarto do hospital onde seu pai estava, e ele então começou a morrer, desfalecer. Os médicos pularam em cima dele, ela viu, começaram a fazer todos os procedimentos. E então ele voltou à vida. Mas quando aquele homem começa a acordar, ele diz assim, ela estava vendo: deixa, eu estou pronto, eu quero partir. Deixa, eu estou pronto, eu quero partir. Naquele momento, aquela moça de 13 anos disse: mas como? Ele tem 7 filhos, o mais novo 3, o mais velho 17, como assim? Como assim eu posso partir? Ela disse: naquele dia, naquele quarto de hospital, eu entreguei a minha vida para Jesus, vendo a certeza da salvação que o meu pai tinha. Naquele dia eu saí do quarto do hospital, embora fosse o dia da morte do meu pai. Ela diz assim no seu testemunho: as árvores estavam mais verdes e o céu estava mais azul, porque no dia da morte do meu pai eu encontrei a vida eterna. Hoje o pão da vida está neste lugar. Se você quiser, você pode provar dele. E eu te digo, você jamais terá fome, você jamais terá sede. Ele vai suprir todas as suas expectativas. A expectativa de Deus que existe na sua vida, a expectativa por propósitos, a expectativa pela vida eterna, pela salvação, a expectativa pelos perdão dos pecados. Hoje o pão da vida, o pão que desceu do céu está neste lugar. Pastor, como eu provo do pão da vida? É simples. Jesus fala 2 coisas: você precisa crer em mim e vir até mim. Como eu queria que vocês o encontrassem hoje. Ele mudou a minha vida. Eu já provei deste pão, essa comida é boa. Hoje eu vim dizer para você: venha, se apresente, prove do pão da vida. Você jamais será o mesmo. Ele vai mudar a tua história, vai suprir todas as suas expectativas. Ele é Deus encarnado. Hoje, como eu queria que você provasse de Jesus. Se hoje você está neste lugar e quer provar dele, do pão da vida, levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você, isso. Levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão bem alto. Hoje um milagre vai acontecer nesta casa. Pessoas serão totalmente saciadas nele. Se você levantou a sua mão, venha agora, pede licença. Tem uma multidão, desça da galeria, vem aqui para frente. Hoje o pão da vida vai te saciar plenamente neste lugar. Pode vir, pode sair, se apresente agora.
Venha em nome de Jesus. Venha, Ele está te chamando. Venha, Ele é o pão. Ele é o pão da vida. Ele pode te saciar. Venha agora, venha e se apresente. Você jamais será o mesmo. Você jamais será o mesmo. Venha. Enquanto o coral canta sobre o pão da vida que é Jesus. Venha, venha, venha. Desça aqui as escadas. Venha e se apresente. Venha. Venha, venha, venha. Em nome de Jesus, venha. Ele quer te saciar. Aleluia. Os pastores, diáconos, líderes da igreja, venham abraçar essas pessoas. Isso, vem aqui. Aleluia. Quero pedir que a igreja toda fique de pé agora. Quero que você estenda suas mãos para cá. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, saia do teu lugar e vem aqui à frente, ainda há tempo. Não saia sem provar do pão da vida. A sua história vai mudar. Eu creio. Você que veio aqui à frente, eu quero que você repita essa oração junto comigo. Feche seus olhos e repita assim comigo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o pão da vida. Hoje eu quero provar do Senhor. Hoje eu entrego a minha vida e eu declaro que eu vou seguir os Seus passos. Eu quero viver o propósito de Deus para mim. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder, a Tua presença na minha vida. Faz isso. Eu me arrependo dos meus pecados e eu peço a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Agora toda a igreja estenda as mãos para cá. Nós vamos abençoar vocês. Pai, tantas pessoas vieram aqui à frente dizendo que querem Jesus, querem provar o pão da vida. Eu quero pedir, na autoridade do Teu nome, que os meus irmãos sejam libertos das suas culpas, que eles sejam saciados nos seus apetites em Cristo, que eles sejam libertos de toda escravidão, de todo vício, que eles provem hoje a Tua presença, a alegria da Tua salvação, que eles jamais sejam os mesmos. Hoje essa igreja está de mãos erguidas, pedindo o Teu favor, Pai, que a Tua bênção, que a Tua presença, que a Tua paz acompanhe esses meus amigos. Faz isso, Pai, pro louvor da Tua glória, e que eles não sejam mais os mesmos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Olhem para trás a família que vocês receberam agora. Sejam bem-vindos. Você vai receber um convite aí. Toda terça, todo sábado nós temos um café. Ele é de graça. Venha comer com a gente, entender como você pode continuar essa jornada. Nós queremos te ajudar a caminhar com Jesus. Venha, terça ou sábado, participe com a gente. Você que está chegando na igreja também e quer participar dela, se tornar membro aqui, faça o mesmo. Nós queremos te ajudar a caminhar com Deus. Quem foi abençoado hoje aqui? Amém? Vamos orar e depois encerramos esse culto ouvindo essa mensagem linda através do coral. Pai querido, obrigado pela Tua palavra viva, palavra revelada que tanto nos inspira e nos abençoa. Que possamos colocar essa palavra em prática e que ela gere frutos em nossa vida. Deus, se revela a nós durante essa semana de forma especial, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo aqui presente, sobre a Tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Pai,
É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Uma semana maravilhosa para você. Amanhã, 6 horas da manhã, estamos juntos na live de oração.